Uma das alternativas recursais colocada no capítulo dos recursos, que a meu ver é até discutível se é um autêntico recurso, são os chamados embargos de declaração. Uma sentença é dada, ou um acórdão, né, e há uma falha, há uma omissão, por exemplo. O relator do acórdão esqueceu-se de analisar uma das teses da defesa, ou o juiz, tanto faz. O advogado entra, então, com embargos de declaração, dizendo: o acórdão foi omisso, porque ele fez todo o relato, a fundamentação, e não falou uma só palavra da minha tese X, que está expressa no meu recurso. Muito bem. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a lhes mostrar, falando do bom embargo, né? Porque existe o embargo protelatório, né? Ou os embargos protelatórios, que entram só para ganhar tempo e às vezes conseguem até a prescrição. Mas vamos falar nos embargos corretos. Esse embargo de declaração, quando o relator recebe e vê o erro que ele cometeu, ao analisar a tese da defesa, pode ser que ele tenha que mudar o veredito. Então, nós costumamos dizer que estes embargos de declaração possuem o efeito infringente. Porque os embargos infringentes constituem o recurso justamente para tentar mudar a decisão, né? Em favor do réu. Quando os embargos declaratórios são recebidos e também alteram a decisão, tanto faz se a favor ou contra o réu nesse caso, eles são chamados embargos de declaração com efeito infringente. E não tem outro jeito. Se eu esqueci de analisar a tese do advogado, e é a tese, justamente a tese, que absolve, e eu havia condenado o réu, ora, eu não tenho outra alternativa, dizer, olha, eu me enganei, né? Admito que eu esqueci a análise da tese, agora, analisando a tese, o defensor tem toda a razão. Ora, se o defensor tem razão, eu vou manter a decisão condenatória? Então, o que eu faço? Eu absolvo. Isso vale tanto para o juiz de primeiro grau, quanto para o Tribunal de Justiça. Então, esses são os embargos de declaração com efeito infringente. Mas nem todos. Porque muitos advogados entram com embargos de declaração com efeito infringente forçado. Ele não gostou da decisão, da fundamentação, e ele continua insistindo nos mesmos argumentos, para ver se muda. Aí a rejeição aos embargos é dizer que os embargos não têm efeito infringente. Então, não é uma confusão, entenderam? É natural. Quando os embargos são acolhidos, eles podem ter efeito infringente. Mas nem todo embargo tem efeito infringente, porque não é essa a natureza dele. A natureza dos embargos constitui apenas consertar um erro, mas não necessariamente mudar a decisão.